No dia 23 de maio de 2025, uma nova camada de mistério se sobrepôs ao já enigmático caso da esfera de Buga. Cientistas anunciaram a descoberta de estruturas de fibra ótica no interior do artefato. Apesar das inúmeras teorias, debates e incertezas em torno desse objeto, um fato agora é incontestável. A presença da fibra ótica foi confirmada por análises laboratoriais. E essa revelação foi oficialmente reconhecida. Diversos testes foram realizados por diferentes laboratórios, com equipamentos de última geração, a fim de garantir a veracidade da descoberta. Os resultados foram compartilhados com a comunidade científica e até o momento não houve contestações formais. Ainda que pouco se saiba sobre o funcionamento da esfera ou os propósitos da tal fibra óptica, a sua presença física dentro do artefato não deixa dúvidas. Há ali uma tecnologia real e surpreendentemente familiar. Aqui na Terra, a fibra óptica é amplamente utilizada para comunicação, sobretudo para a transmissão de dados em alta velocidade e longas distâncias. Trata-se de um fio extremamente fino, geralmente de vidro ou plástico, que transporta sinais de luz convertidos em informação. Mas o que foi encontrado dentro da esfera de Buga parece ir além disso. Os fios estão organizados de maneira complexa, como se formassem uma verdadeira malha de conexão interna, quase como uma rede. E isso levanta questionamentos que até agora permanecem sem respostas. Para que exatamente serviria essa rede dentro da esfera? Estaríamos lidando com um sistema de transmissão similar ao Wi-Fi ou Bluetooth? Será que esse artefato está enviando ou recebendo informações? E se sim, para onde? A esfera de Buga estaria investigando o planeta? Ou conectada a algum outro ponto fora da Terra? Olha, as hipóteses são muitas. As respostas, por enquanto, poucas. Antes de seguir com as especulações, vale entender como foi feita essa descoberta. A comprovação da presença de fibra óptica foi feita por pesquisadores da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, uma das instituições mais respeitadas da América Latina. De acordo com o relatório divulgado, o material analisado corresponde de fato à fibra óptica moderna, associada a uma tecnologia avançada. A origem, no entanto, permanece incerta. Não há como afirmar se foi produzida por humanos ou se pertence a algum tipo de inteligência não humana. Essa descoberta representa a segunda confirmação científica relacionada à esfera de Buga. A primeira foi a autenticidade dos vídeos que mostravam um objeto sobrevoando a cidade colombiana. Agora, o foco está em seu interior e na intrigante revelação de que ali dentro existe uma estrutura compatível com a transmissão de dados, algo que até recentemente parecia improvável. A investigação foi conduzida com o auxílio de um microscópio digital de alta precisão que permitiu a observação minuciosa da parte interna da esfera. O estudo foi liderado por David Ávila, especialista em metalurgia, acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Eles identificaram dentro do artefato diversos condutores organizados de forma estratégica, como se cada fio tivesse uma função específica dentro de um sistema maior. E um dos pontos que mais chamou a atenção dos cientistas foi a diversidade de espessuras e comprimentos dos fios encontrados. Essas variações não parecem aleatórias. Os fios, tecnicamente chamados de guias de onda, funcionam com base no princípio da reflexão interna, mantendo a luz e, consequentemente, a informação confinada dentro da fibra. Um sistema assim, em pleno funcionamento, seria capaz de transmitir dados com extrema eficiência. E com base nessas observações, os cientistas levantaram a hipótese de que a esfera de Buga poderia estar operando como uma espécie de emissor ou receptor de dados em longa distância. Segundo David Ávila, o nível de sofisticação desse arranjo interno representa uma evidência forte, talvez até irrefutável, de que estamos diante de uma tecnologia extremamente avançada, que ultrapassa os padrões convencionais conhecidos. O microscópio utilizado aumentou em até 1000 vezes a capacidade de observação dos pesquisadores, permitindo uma análise aprofundada das estruturas metálicas que conectam o exterior ao interior da esfera. Curiosamente, essas ligações metálicas já haviam sido mapeadas anteriormente, em um estudo que buscava identificar a composição do material da esfera.
mas agora serviram de ponte para uma descoberta muito maior. Após uma análise mais aprofundada, descobriram que não se tratava de um metal, mas de um polímero, ou seja, uma macromolécula formada pela união de muitas moléculas menores. Ao analisarem os polímeros, constatou-se que se tratava de múltiplas fibras ópticas. Depois da confirmação do atestado de veracidade dessa informação, os pesquisadores começaram a investigar se o objeto emitia algum tipo de radiofrequência. Dessa vez, a esfera de Buga foi isolada em um ambiente sem interferência externa e foi comprovado que ela emitia, sim, algum sinal. O engenheiro Rodolfo Garrido, que também participou da pesquisa, comentou sobre o formato e a simetria das fibras. Segundo ele, todas elas formam um hexágono perfeito, mesmo apresentando diâmetros diferentes. Ele afirmou também que esse tipo de fibra pode funcionar como sensor de eventos ambientais e atmosféricos, permitindo, por exemplo, a medição de umidade, temperatura e pressão. E tudo indica, então, que a esfera pode estar registrando dados da superfície terrestre. Outra avaliação do engenheiro é que, como os diâmetros das fibras são diferentes, muito provavelmente elas tenham finalidades distintas. Mas isso também pode ampliar o tempo necessário para os estudos, já que será preciso identificar a função de cada uma. Apesar de demonstrar certo ceticismo em relação à esfera e não parecer tão entusiasmado quanto os que acreditam em sua origem extraterrestre, Rodolfo Garrido afirmou que ela pode muito bem ter sido desenvolvida na Terra, pois os materiais utilizados são amplamente encontrados por aqui. Ao mesmo tempo, ele reconhece que nada do que foi descoberto até agora justifica o fato de ela ter sido vista levitando. Ou seja, pode até ter sido criada por mãos humanas, mas com uma tecnologia que ainda desconhecemos completamente. Com essa fala ambígua do engenheiro, voltamos à pergunta original. Essa esfera foi produzida por humanos ou por extraterrestres? O material é terrestre, mas a tecnologia não. Será que temos um alien entre nós? Ele teria produzido a esfera aqui e estaria tentando se comunicar com os outros? Como e quando ele chegou? Se formos considerar tudo isso, já dá para escrever um roteiro de ficção científica. Mas vamos nos ater ao que é fato sobre a esfera. Os cientistas perceberam a presença de fibra óptica quase por acaso. De acordo com o engenheiro David Ávila, eles investigavam questões térmicas, pois o objeto apresenta temperaturas diferentes no interior e em sua superfície metálica. Ele também comentou sobre a frequência de cerca de 89 MHz emitida pela esfera. A conclusão provisória foi que todas as informações coletadas pelo objeto estavam sendo transmitidas de alguma forma para algum destino ainda não identificado. No entanto, essa hipótese ainda precisa de confirmação por meio de estudos mais aprofundados. David Ávila, um pouco mais entusiasmado com a situação, afirmou que a esfera não estaria apenas transmitindo condições atmosféricas, mas também poderia estar monitorando hábitos terrestres, embora essa hipótese ainda não possa ser assumida como definitiva. Já Rodolfo Garrido destacou a urgência em dar continuidade aos estudos, pois não se sabe se existe uma fonte de energia interna na esfera, e caso exista, não é possível afirmar se ela ainda está ativa ou se já se esgotou, talvez por contato com alguma fiação elétrica durante seus voos. Afinal, as fibras ópticas só funcionam se houver uma fonte de energia que as alimente. Até o momento não foi encontrado nada que se assemelhe a pilhas ou baterias em seu interior, ou, se existe, ainda não foi identificado. Como a esfera parece estar desativada, surge a dúvida: o que poderia ser feito para reativá-la? A principal hipótese é que ela mesma seja capaz de gerar a energia necessária para seu funcionamento, mas que para isso precisa primeiro ser religada de alguma forma. A teoria mais aceita sobre como ela geraria energia seria por meio de rotação sobre o seu próprio eixo, como um automóvel, que precisa de bateria para dar a partida, mas depois se mantém por conta própria. Ou seja, funcionaria com energia estática. Resta descobrir agora como é que seria esse start, né? Mesmo com toda a metodologia científica aplicada e com a validação da UNAM, parte da comunidade científica que viu as imagens dos testes afirma que não se trata de fibra óptica, e sim do reflexo das luzes do microscópio digital no metal interno da esfera.
Essa controvérsia ganhou força nas redes sociais, onde pessoas do mundo inteiro tiveram acesso às imagens dos estudos sobre a esfera de Buga. Porém, os engenheiros envolvidos defenderam publicamente a legitimidade de todo o processo e dos resultados obtidos. Para reforçar a autenticidade das imagens, o engenheiro Rodolfo Garrido apresentou na internet o modelo do microscópio utilizado nas análises. Segundo ele, o equipamento possui 8 LEDs, ou seja, 8 fontes de luz, e cada polímero no interior da esfera tem estrutura cristalina típica das fibras ópticas. Do ponto de vista anatômico, todos os átomos se alinham perfeitamente, formando um composto semelhante ao vidro. Segundo o engenheiro, isso já foi confirmado diversas vezes e atestado oficialmente pela universidade. Como sabemos, todas as investigações sobre a esfera de Buga, por mais inusitado que pareça, estão sendo conduzidas por civis e não por governos ou forças armadas. E isso por si só gera desconfiança. Mas agora, com o relatório da UNAM, será possível convocar especialistas em fibra óptica para confirmar os dados. E Rodolfo também comentou sobre as possíveis utilidades de cada tipo de fibra óptica encontrada na esfera, tomando como base os usos que essas fibras têm aqui na Terra e partindo da suposição de que o artefato foi criado em nosso planeta. As fibras de menor diâmetro seriam usadas para a transmissão de informações, imagens e dados a longas distâncias. Já as de maior diâmetro funcionariam como sensores atmosféricos, hídricos ou de materiais. E, segundo ele, há centenas, talvez milhares, desses polímeros no interior da esfera. Ainda não foi possível identificar com precisão de qual material são feitas essas fibras ópticas. Sabe-se apenas que se assemelham ao vidro, com uma cadeia atômica ordenada, permitindo a condução contínua de luz e de informações. Ao concluir, o engenheiro afirmou: "Não duvide que seja fibra óptica, isso já foi comprovado. Você pode até duvidar da origem da esfera, mas não pode duvidar das comprovações científicas." A esfera de Buga. Até a próxima.